Hoje devo entrar na tua casa. Jesus quer te visitar. Ele diz: está com a tua casa preparada? Estou chegando. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, hoje é um evangelho muito conhecido de nós. E quando o evangelho é conhecido, você já sabe o que eu te oriento. Pede com mais força. Fala comigo, Senhor. Eu quero te escutar. Porque a tendência é que a gente escute sempre com o mesmo ouvido. Isso não é bom. Porque a palavra é nova todos os dias. E algo especial Ele tem para falar com você hoje. Está em Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era muito baixinho. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Amados, essa palavra para mim é uma palavra que explica muito a diferença de culpa e arrependimento. Muitos de nós perdemos a graça por causa do perfeccionismo, por causa dessa necessidade de acertar sempre, por estar muito ligado ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas falam. Vai analisando como você é. Você se preocupa muito com o que falam de você, com o que vão pensar? Você se cobra demais, você é muito exigente? Existe algo que muitas vezes eu vejo. Jesus, ele passa e fala: eu quero entrar na tua casa. Mas muitas vezes a pessoa entra num pensamento: eu não sou digna, Senhor. Às vezes não aceitam até convites para ser um ministro de Eucaristia, para ser um consagrado. Por quê? Porque eu não sou digno, eu não mereço tal. Na verdade, esse é um coração extremamente orgulhoso, meu filho. Zaqueu, ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Quantas vezes, ao ouvir o chamado, ao ver a honra, a graça que Deus dá na nossa mão, a gente se sente honrado, agradecido, lisonjeado. Por quê? Porque eu fui chamada, porque eu recebi esse presente, porque eu tenho a graça de ter essa pessoa ao meu lado, Mas existem muitas vezes que o mecanismo da nossa cabeça, ele vira. E ao invés de receber Jesus com alegria, descer depressa e receber Jesus com alegria, e ter a atitude de arrependimento, altamente, olha, as pessoas começaram a dizer: ele foi se hospedar na casa de um pecador, aquele burburinho na cidade. Será que eu poderia ficar sentido, pensativo, chateado, preocupado com o que estão pensando? Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. E o arrependimento, ele faz isso. Imediatamente eu tenho uma atitude de mudança.
imediato. Ele nem estava aí para ele ser pecador, para ele ter pecado, para ele ter errado. Nada, automaticamente, com tanta alegria, com tanta honra. Porque Jesus sabia quem ele era, Jesus falou o nome dele. Meu Deus, imagina! Ele automaticamente teve uma atitude de mudança. Por que muitas vezes a gente não tem atitude de mudança e fica remoendo o que eu fiz, remoendo o que eu podia ter feito, remoendo, porque eu fico na culpa. Culpa não gera mudança. Se Zaqueu ficasse aqui, puxa vida, mas por que eu fiz isso? Mas eu podia ter conhecido Jesus antes. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria feito isso. Se eu tivesse, meu Deus, mas Senhor, eu não sou digno. Imagina, o Senhor vai entrar na casa de um pecador. Entende quantas desculpas a gente fica dando que no fundo, ocultam um coração orgulhoso, muito orgulhoso. Cuidado para não se perder nessa falsa humildade, achando, meu Deus, eu não sou digno. Você precisa ter consciência que não é digno mesmo. Porque quando eu fico elevando demais a minha indignidade, o meu erro, mas eu errei, eu sou culpado. Quando você eleva isso demais, no fundo, é porque você se acha demais. Agora, quando eu tenho consciência, eu tenho espaço para receber aquele convite com alegria, aquele perdão. Ele já sentiu Jesus perdoando ele. Senão Jesus não teria chamado, senão Jesus não teria chegado ali, senão Jesus não teria dito, eu vou ficar na sua casa hoje. Ele já se sentiu perdoado automaticamente, ele já teve uma posição de mudança. Que coisa forte, que coisa linda. Que Zaqueu nos ensine a reconhecer os nossos erros e a receber Jesus com mais alegria e honra. Não somos dignos mesmo. Eu não sou digna de ser chamada por Ele, eu não sou digna de ser consagrada, eu não sou digna de ser fundadora. Isso precisa ser muito claro para mim. Cada dia mais eu preciso ver as minhas misérias e reconhecer a grandeza de Deus que me chama e que quer entrar na minha casa. Cuidado, meu filho, para não nutrir um coração orgulhoso. Que Zaqueu nos ensine com a sua humildade e com a sua capacidade de mudança rápida. Eu quero esse coração mais convertido. Peça isso no dia de hoje. Eu quero um coração mais convertido, como diz Zaqueu, pronto para acolher Jesus com alegria e pronto para mudar. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Traça o sinal da vitória sobre você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quantas pessoas precisam dessa palavra, porque tem muita gente que está sofrendo um sentimento de culpa e está perdendo tempo, porque não está vendo Jesus na sua casa. Ele já está lá, mas está se corroendo ainda em lugares que não deveria. Coragem, compartilha muito e já escreve aqui embaixo. Eu quero ter um coração humilde. Vai, toma posse disso e que pelas graças de Nossa Senhora de Fátima você receba hoje esta graça e essa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.